Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0. Aqui você vai encontrar esboço para a pregação, um curso completo como preparar uma mensagem para pregar e muitas dicas para pregadores. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de toda novidade do nosso canal. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é por que não me envergonho do Evangelho. E eu quero usar o texto para a nossa meditação, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17, que está escrito assim: Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Bem, baseado nesse tema, nesse assunto, eu quero mostrar a vocês, através desta videoaula, um esboço que vai falar 5 motivos por que eu não me envergonho do Evangelho. E o primeiro motivo por que eu não me envergonho do Evangelho nesse texto é que o Evangelho tem uma origem. É por causa dessa origem que eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. Não é o evangelho da igreja, não é o meu evangelho, mas é o evangelho de Cristo, ou seja, o evangelho trata da pessoa de Cristo. Eu não tenho vergonha do evangelho porque não estou falando uma mensagem sobre mim, eu não estou pregando uma mensagem sobre mim, eu não estou pregando uma mensagem sobre a minha denominação evangélica, mas estou pregando uma mensagem de Cristo Jesus. Primeiro motivo por que não me envergonho do Evangelho é por causa da sua origem. Segundo motivo por que não me envergonho do Evangelho, por causa da sua eficácia. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é apenas uma história. O Evangelho não é simplesmente algo histórico, apesar de ter a sua parte histórica do Cristo que viveu entre nós. O Evangelho é poder de Deus. É através do Evangelho que vidas são transformadas. É através do Evangelho que vidas recebem uma nova chance, uma nova oportunidade para mudar de vida. O Evangelho é poder de Deus. Eu não tenho vergonha do Evangelho por causa da sua eficácia. Ele é o poder de Deus. O Evangelho transforma. O Evangelho opera. O Evangelho muda a vida das pessoas. Terceiro lugar, por que não me envergonho do Evangelho? Por causa do seu alcance. O Evangelho não é destinado apenas a algumas pessoas. O Evangelho não é destinado apenas a uma classe de pessoas da sociedade, mas o Evangelho alcança todos aqueles que crê. O texto diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê pode ser transformado pelo poder do Evangelho. Quarto lugar, por que creio no Evangelho? Por causa do seu propósito. E o seu propósito é a salvação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. O propósito primário do Evangelho é salvar aqueles que crê. É a salvação. É salvar o homem dos seus pecados e levá-lo para a presença de Deus.
Eu não me envergonho do Evangelho por causa do propósito do Evangelho. O Evangelho não tem propósito de enriquecer o homem. O Evangelho não tem como propósito dar uma vida bem melhor para o homem. Embora isso são bênçãos de Deus, mas o propósito primário do Evangelho é salvar a alma do homem. Em quinto lugar, eu não me envergonho do Evangelho por causa que ele não faz distinção de pessoa. O Evangelho não faz distinção entre grego e judeu. Quando se trata de grego e judeu, o mundo era dividido em dois povos, os gentios, conhecidos também como gregos da época, e os judeus, que era conhecido como povo de Deus, povo da aliança. Mas a Bíblia diz que desses dois povos Deus fez um, que é a igreja. O Evangelho ele não faz distinção de pessoas, mas ele salva todo aquele que crê. Não importa se é grego, não importa se é judeu, mas ele salva todo aquele que crê. Não importa se é criança, não importa se é jovem, adolescente, se é mulher, se é homem, não importa. O Evangelho salva todo aquele que crê. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.